Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não sei. wake up. Só sei quando. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. E aí, pessoal? Hoje, mais um episódio do IFE para o Mundo, episódio mega especial com a Bia Castelão, ex-aluna nossa aqui do curso técnico em agropecuária. Bia, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você com a gente aqui, mais uma vez dentro das ações do Cineclube e, obviamente, dentro do TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. É um prazer imenso. E aí, como é que você tá? Muito obrigada, o prazer é extremamente meu. Fico muito feliz pelo convite de novo. Tô bem. Bia, pra gente começar a nossa conversa, e enquanto propósito desse podcast, a tua passagem pelo IFE, com certeza, ela deixou marcas em quem compartilhou com você essa jornada, e também, de alguma maneira, em você. E aí eu queria começar o nosso bate-papo justamente perguntando para você o que mais você percebe hoje, no caso, que marcou essa passagem. O que mais, assim, hoje você fala, nossa, estando fora do IFE, agora eu consigo entender melhor o que foi passagem pelo IFE, o que foi ser aluna do IFE. E aí você consegue hoje ter uma percepção disso? E qual seria essa percepção, do que mais te marcou? Olha, eu acho que para mim, na minha vivência, foi o tanto que eu amadureci, o tanto de responsabilidade que tinha que ter lá dentro e que eu não tinha, eu tive que criar, tive que dar meus pulos literalmente lá pra gente conseguir concluir com êxito, fazer bem feito. E olhando, tipo assim, depois na faculdade, eu vi que, caramba, se eu não tivesse aprendido isso, feito dessa forma no IFE, se os professores não tivessem forçado, não tivessem marcado em cima, assim, pra gente ter essa responsabilidade e tudo, eu acho que eu não teria aprendido melhor de outra forma se não fosse lá. Interessante você trazer esse ponto, porque eu creio que isso depende de professor de área técnica ou professor de área propedêutica, Acho que a pegada toda foi essa, não é isso? Sim. O meu caso, como eu morava longe, eu não ficava alojada lá, o ônibus parava na rodoviária, então eu tinha que ir da rodoviária até lá em cima, e sempre era ônibus de linha, então sempre chegava atrasada. E eu tinha que ser uma boa aluna para provar para os professores que mesmo eu chegando uns minutinhos atrasada, eu ia dar conta do recado, Nem todos aceitavam, mas era o jeito, ou era assim ou não ia. Mas foi muito bom, essa parte. Cansativa, mas boa. Aí fala um pouquinho sobre isso, onde você morava na época, de onde você um pouco da sua jornada geográfica aí. Então, eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo. E aí, quando eu tinha 7 anos, a gente se mudou pra cá, Eu moro agora em São José do Calçado, Espírito Santo. E só que eu moro num sítio. Desde a época do IFE, eu sempre morei num sítio que é bem afastado da cidade. Então, para eu chegar até o IFE, eu tinha que acordar às 5. Aí, 5h30, eu atravessava ali o bote. Tem um rio aqui perto de casa, eu atravessava no bote. Chegava em Calheiros. Aí, em Calheiros, 6 horas, eu pegava o ônibus que ia para Bom Jesus. Aí chegava às 7 horas na rodoviária. Aí da rodoviária eu ia pro IFE. Tinha vezes que eu conseguia carona com o motorista, que ele ia até lá no Ilha Márcia deixar o ônibus na garagem. Então agilizava o processo, mas era assim, foi assim, 3 anos. Aí depois, à tarde, saía 4h30, aí eu ficava até 6h30 esperando o ônibus voltar, fazia o mesmo processo. Atravessava o rio e chegava em casa. Você pegava um bote? Pegava um bote.
Não rolava não havia opção ter medo de morrer afogada pra você, né? Não tinha essa opção. Eu não sei nadar, né? Tinha esse ponto também, no escuro, de manhã, vira e mexe, tinha peixe dentro do bote, cobra, era um bagulho bem louco, assim. Mas era interessante. Bem, é incrível, porque eu fui seu professor durante os 3 anos, não? Foi. E eu não fazia ideia disso. Pois é, você não me dava aula no primeiro horário. Se você desse, você ia saber. O primeiro professor chegava e falava, olha, eu moro longe, não tem condição de eu chegar às 7 horas. Mas vem cá, eu tenho que perguntar, alguma vez esse bote virou? Não, virou não, mas eu já fiquei agarrada no meio de uns bambus lá. É porque, olha só, não é bem um ponto bonitinho que tá tudo organizado. O lado de cá do Espírito Santo é no meio de um pasto. Então, tipo, às vezes tinha vaca, às vezes não tinha e tal. E o lado de lá, quando você chega do lado de lá, é uma moita de bambu. Então você tinha que passar no meio da moita pra você chegar na ruazinha, assim. E aí teve uma vez que eles colocaram um fogo durante a noite. E aí eu, quando fui de madrugada lá, não conseguia meio que estacionar o bote, assim. Aí eu fiquei agarrada e tal, mas a minha sorte é que meu padrasto estava comigo e ele conseguiu meio que manobrar, assim, e a gente conseguiu chegar pro lado de lá. Mas várias vezes o bote estava cheio, tipo, chovia muito. Aí ficava um tempão lá tirando água do bote, ou então, quando eles fechavam a barreira ali da Ponte Branca de Rosal, aí o bote ficava agarrado, né? Assim, tipo, não ficava na água porque a margem da água descia, né? E aí o bote ficava agarrado, e tinha que empurrar o bote. Mas era uma aventura. Não, e que aventura, né? Incrível, incrível. Incrível, porque isso traz... E aí eu vou usar um conceito que eu uso muito desde que o Will entrou para esse projeto, porque o Will ele é tecnólogo em gastronomia, o chefe. É o tempero, né, de todo esse episódio, toda a sua jornada, superação. Assim, né? A gente está falando da época que você ia para a escola. Então, você já está falando dos obstáculos físicos que você teve que enfrentar para poder estudar na nossa escola. E aí eu me pergunto, né, quantos professores talvez vão escutar esse episódio agora, os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes é um grupo diverso, professores, alunos, pessoas até de fora do Brasil. É bom mencionar que nós temos ouvintes em 5 países. Ai, que legal. E aí a gente dá um alô para eles, né, que estão sempre aí fielmente nos ouvindo. E aí essa história incrível sua, já começamos assim com uma informação extremamente... As pessoas precisam ouvir essas histórias. As histórias dos egressos que estão, né, em suas jornadas e que passaram por aqui. Você se formou no IFE no ano de... 2017. E aí você, depois desse processo, né, de jornada, de passagem pelo IFE, você, assim que você saiu, assim, né, da escola, como é que foi essa sensação de ter expectativas? Você está se formando, você tinha expectativas, e depois, no primeiro ano fora do IFE, como é que foi essa relação com essas expectativas? A gente sabe que é o início, a gente fala muito de sala de aula, que é o início de uma nova jornada, quando você sai do IFE. Mas como é que isso foi para você? De alguma maneira, a tua área, a tua formação, ela foi uma escolha? Foi uma coisa que você deixou para lá e partiu para outra? Como é que foi esse processo de saída aí? Então, eu acho que, como todo mundo, tem em mente em ser bom no que você vai fazer, né? Então, eu esperava ser uma ótima técnica e ficar na área e ser grande nisso, ser exemplo e afim. E aí, mas eu não sabia que eu queria fazer de faculdade, não. No terceiro ano, todo mundo tinha decidido. E eu sou péssima com decisões assim, não tinha em mente nada. Eu gostava muito da área, muito mesmo, mas... eu não sabia, olha, eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Eu nunca tive. E aí eu saí e fui para a UFES, fui fazer zootecnia. Eu achei que era mais a minha cara, assim. Mas não foi. Não me adaptei, não gostei, não era o que eu esperava para mim. Só que no meio disso tudo,
eu tive a brilhante ideia, né, literalmente, de criar o Magia, que é a minha loja de plantas, né, cactos, suculentas, mimos e afins. E aí eu larguei, literalmente saí da faculdade e vim, tipo assim, eu fiquei na faculdade, só que com a cabeça totalmente aqui, porque a produção era aqui, tudo era aqui no sítio. E aí eu falei, não tá dando certo, eu não tô dando atenção total à Magia, que era a coisa que eu queria, e não tô dando atenção à faculdade. Então, saí. Minha família não ficou muito de boa com isso, mas minha família de parte de pai. Mas minha mãe me apoiou e deixou eu voltar pra casa, então eu voltei. E aí eu falei, agora que eu saí, eu tenho que fazer esse trem dar certo. E fui fazendo. Até hoje, estamos dando certo. Em questão de expectativas, eu tentei... Eu até dei umas 3, como é que fala? Consultas como técnica em agropecuária, mas assim, não era minha praia, não. Foi legal, eu gosto muito. Aqui em casa a gente lida demais com bicho, tem bicho, gado, tudo. Mas para trabalhar com isso não foi a minha área, como técnica. Só que aí eu aplico tudo no Magia, né? De certa forma eu sou, eu aplico, dá certo. Você faz a conexão, Bia, entre justamente a saída e a chegada, a saída do IFE e a chegada ao Magia. E aí você toca no assunto que, bem, o pessoal os nossos ouvintes que deram uma olhada na descrição desse episódio, eles vão encontrar lá uma palavrinha-chave que vai te definir, que é empreendedora. E aí você narra, você faz essa conexão da saída da UFES e a criação do Magia. E é justamente essa a minha pergunta. Qual foi o ponto divisor de águas? Qual foi o motivador para você criar o Magia? E aí, como é que você entra nesse viés, né, empreendedor? Como? De onde? Como foi esse processo da criação do Magia? Então, tem a história que eu estava em casa, minha mãe já teve floricultura, então a gente tem muita planta aqui. Eu vi uma flor maravilhosa de um cactuzinho, coloquei foto e todas as minhas amigas lá da UFES gostaram. E como a minha mãe já tinha trabalhado com isso, eu falei, olha, pode ser um meio. Eu tava precisando de dinheiro em Alegre, eu queria muito juntar para ir para Barretos, que era meu sonho de vida ir para Barretos. Eu falei, é um ponto, eu posso começar por aí, vendendo planta. Aí foi, o ponto é esse, me deu um clique, eu vi pessoal querendo, eu tinha muda, eu sabia fazer propagação de muda, eu falei, é isso. E foi assim. Nesse sentido, como você mesmo disse, todos os seus conhecimentos técnicos da sua formação no IFE ajudaram de alguma maneira, né? E ajudam até hoje, sim, né? Sim, vixe, ajuda demais. A parte de muda, produção de muda, adubação, plantio, tudo eu aprendi no IFE. Lógico que você vai se adaptando, você vai melhorando, você vai tendo os novos conhecimentos, mas o fundamento, assim, a base veio toda do IFE. É curioso essa relação com o empreendedorismo, porque a gente está falando aqui, você é a prova viva disso, de conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos que foram utilizados por você de uma maneira bem específica, graças ao teu interesse, graças ao teu desejo. É aí que está a pergunta. Quando você estava no IFE, e aqui a gente sempre traz para o senso crítico mesmo, porque o objetivo dessa linha temática é para a gente poder nos rever enquanto também escola. E quando você estava no IFE, você teve contato com essa pegada, essa abordagem, seja dos professores, seja de quem for, dos projetos, extensão, enfim, sobre essa possibilidade? Ou seja, quando você estava dentro do IFE, estava claro na sua cabeça que era possível usar o conhecimento do IFE para, por exemplo, empreender, ou você só descobriu isso por acaso depois? Olha, os professores da área técnica, eles marcam muito em cima disso. Pelo menos comigo, por exemplo, quando eu tava no IFE, eu queria ter uma granja, porque eu achava que era fantástico, era muito fácil, era só... Você ia lá, pegava o ovinho e tal. Eu não vou nem falar assim, que o Will vai ficar bravo, né, o professor, né? Olha, o professor Will nos acompanha em diversos eventos, com certeza, para escutar esse episódio. Não. Tá escutando agora, né, Will? Eu falava, muito fácil. Óbvio que não é fácil desse jeito que eu tô falando, mas era uma possibilidade. Eu nunca me vi trabalhando para pessoas. Eu sempre... eu comigo e eu. Então, tipo assim, de trabalhar em um lugar para os outros, igual tem vários colegas que foram para Venda Nova, que trabalham como técnico, né, nessa área assim, de funcionário, eu não me via. Mas
o querer ter alguma coisa minha nessa área, eu queria demais a conta. Então eu já tinha essa ideia na cabeça. Eu só nunca imaginei que ia ser com planta, porque, tipo assim, desde que eu nasci, minha mãe já mexe com isso. Então, pra mim, era uma área dela. Eu não era muito chegada, mas deu certo. Muito interessante, porque então você está dizendo que além de ter isso com os professores, batendo em cima, também a ideia, a sementinha já estava lá na época do ensino médio. Sim. Sensacional. Eles sempre falam nas aulas, se um produtor vai e te pergunta isso, como é que você vai fazer? O que você vai responder? Você tem que saber lidar com o produtor, você tem que saber a forma correta de falar, porque a maioria, hoje em dia nem tanto, mas na época, a maioria eram produtores pequenos, familiares, mais velhos, então a gente tinha que ter uma lábia, assim, tinha que saber lidar. E os professores das matérias técnicas pegavam bastante nisso. Interessantíssimo isso que você estava dizendo. Bia, isso que você fala também de ter o desejo de ser, abre aspas, né, chefe de si mesma, né, no sentido de você trabalhando em algo completamente seu, algo que você idealizou, que você controla as etapas da produção, você também controla o marketing, a distribuição, e aí nesse sentido de falar do marketing, você teve que se aprimorar em certos aspectos para poder executar todas as suas ações empreendedoras. Ou seja, você teve que fazer cursos e tal. E aí queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que foi esse processo de se preparar para essa empreitada sua, essa jornada aí como dona do Magia. Então, quando eu saí da UFES, né, eu fiquei um tempinho parada, fiquei 6 meses parada, mas eu não queria parar de estudar. E como eu via que o Magia estava crescendo, mas eu não tinha muita noção do que estava fazendo, né? Porque é no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. E eu gosto muito dessa parte, sempre gostei. Eu achei um curso, né, superior em marketing, tecnologia de marketing. E aí eu fiz, foi à distância, mas fiz, já formei. E, nossa, ajuda totalmente. Hoje, além de aplicar os conhecimentos no Magia, né? Vários amigos que estão começando a empreender e tudo, eu que dou assistência e tal. Então, eu também atuo nessa área do marketing. Bia, fala pra gente, então, desse conjunto de etapas que o Magia tem, né? Produção, você tem a venda, você tem a distribuição, você tem as entregas. A gente, né, em alguns eventos que a gente passou, eu lembro, né, de você relatando, da gente, né? Vai começar aqui o evento, vai começar o debate aqui, e a Bia, a gente teve algumas ocasiões onde a Bia levou as plantinhas dela para a galera que estava envolvida ali nos encontros. Aí eu lembro de uma vez que, acho que o tempo estava muito ruim, aí você falou, nossa, das dificuldades. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre como é que é o modus operandi hoje do Magia, né? Tem a produção no sítio, e aí você faz toda uma questão de contato via redes sociais e tal para venda, e tem a entrega, e quantas cidades, quantos estados, como é que o Magia hoje, para quem está ouvindo a gente, está conhecendo o Magia pela primeira vez, né? Então, o Magia é o seguinte, no momento a gente tem somente o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, né, como forma de divulgação, uma lojinha, mas a gente está desenvolvendo o site, creio eu que até no meio do ano está pronto. Você vai lá, escolhe a plantinha que você quer, no caso, eu tenho produção minha aqui, só que agora eu também estou vendo que está tendo uma alta procura por plantas que eu não consigo produzir, mas eu consigo comprar para revender, então eu também tenho revenda, não tenho só a minha produção. Você escolhe a plantinha, me manda lá, a gente conversa, marca forma de pagamento e tudo, marca a entrega. As entregas eu mesma que faço, né? Eu tiro um dia da semana e vou fazendo aqui. Aí eu atendo Calçado, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus Tabapuana, né? Itaperuna, Piacá, aí Iguaçuí, Palmital, Alegre, Rive e Jerônimo, que a gente tem ido direto. Mas a gente já fez entrega em Campos, já fizemos também em Cachoeiro, só que não é com tanta frequência. E também toda vez que eu vou para São Paulo, tanto São Paulo capital, quanto para o interior, né, eu levo. E eu já tenho clientela lá também. A gente ainda não envia por correio, porque eu achei muito burocrático, então não quero entrar nessa parte ainda, mas está nos planos. O Magia não tem um ponto físico.
Tanto que a gente vai nos eventos, vai nas feiras e tal, mas a gente não tem uma lojinha física. A gente tem a estufa aqui, que tá na reta final de ficar pronta, né? E pra gente abrir ao público. E a questão que você falou, por exemplo, de evento, quando tá com mau tempo, né? Eu moro num sítio a 23 quilômetros da cidade, então esses 23 quilômetros são de estrada de chão e se chove dá barro, e se dá barro é mais complicadinho de chegar. Não que eu não chegue, mas é mais complicado. E a maioria das plantinhas vai com acabamento, né? Em pedrinha ou alguma coisa assim, então esses buracos, essas coisas dificultam, mas não impedem que a gente entregue com qualidade e tal o nosso produto. E aí é isso, né? A entrega e sim. Então os planos são para justamente você entrar no e-commerce de vez, né? Com o site e tal. E aí, justamente nessa questão digital, como é que foi a pandemia? Como é que foi esse tempo da pandemia onde a gente teve aí um abalo na economia? Como é que foi? Como é que você segurou as pontas? Como é que foi a questão da venda das plantas? Teve alguma queda? Teve um aumento? Então, foi muito bom aqui na nossa região, Bom Jesus, Calçada e tal, porque todo mundo foi para casa, né? E aí todo mundo queria arrumar a casa, queria deixar a casa aconchegante, bonitinha, decorada, e planta é uma coisa que tem um charme próprio, né? Então, teve bastante venda. Mas, por exemplo, em Alegre, que é a cidade universitária, né? Então todos os universitários foram embora, que era a maioria da minha clientela, os amigos e tudo. Então lá deu uma caída, mas em compensação aqui, as vendas foram ótimas. Não tive do que reclamar da pandemia, não. Foi ótimo pra mim. Cresceu bastante, inclusive. Interessante, então. Bia, a gente queria te ouvir falar por muito mais tempo, mas a gente está encaminhando para o encerramento aqui, até com as provocações. E para um aluno que está no terceiro ano e está, né, encaminhando para a sua formação e para a sua saída do IFE, para o encerramento dessa jornada no IFE, está indo para o mundo, que mensagem você deixaria, que dica, que sugestão, que provocação, que conselho? O que você deixaria para esse aluno ouvinte que está te ouvindo aqui e que escutou essa jornada sua toda aqui? Olha, como você disse que é para falar das partes boas e partes ruins também, teve muito não. Teve uns professores em específico no IFE que às vezes desmotivavam a gente, né? Tipo, você não vai pra frente, não é nessa área, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, se você acha, né? Se você acha que você pode, você vai em frente. Não escuta, não. Eles podem ser mais velhos, podem ter mais entendimento e tal, mas a gente consegue fazer dar certo. Porque se dependesse de ficar escutando uns professores, eu não teria feito nem faculdade. E assim, eu fui, fiz, não gostei, saí, comecei outra, terminei. E é isso, gente. Vai tentando, uma hora dá certo. Você tem ideias quando você menos espera e confia em você mesmo que tudo é capaz, tudo é possível. Will, você estava aí o tempo inteiro, está aí o tempo inteiro, onipresente. Eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes perto de garganta. Você teria alguma pergunta para a Bia diante dessa história incrível dela? Cara, eu tenho uma, mas eu acho que ela já respondeu alguma parte no programa. Assim, que dica que você dá para quem não quer encarar esse mercado de trabalho nosso, que é muito pesado, mas que está pensando em empreender, né? Que é a palavra que mais está na moda, você ser empreendedor. Olha, uma coisa que eu queria muito que tivessem me dito antes, eu não tinha conhecimento nenhum da parte meio que burocrática, né? De ser um autônomo, digamos assim. Mas, por exemplo, ter MEI, né? Para quem está começando, você faz a sua MEI, e isso já te dá uma garantiazinha, assim, né? No futuro. É ótimo, muito fácil, é um impostozinho barato até. Mas eu queria que tivessem me falado isso antes, né? Eu fui descobrir isso bem depois. Tem que estudar essa parte que fica para os contadores. A gente tem que ter um entendimento disso também, porque isso eu fui saber depois de uma longa data. No começo é tudo... Você vai explorando, né? Você sai meio que sem rumo. E você vai descobrindo. Não é fácil.
Mas é só não desistir nos primeiros anos. Vai ser bem complicado, você vai pensar nisso, mas seja forte. E se você tiver como buscar ajuda, ter ajuda, por exemplo, na nossa área, não na área do negócio, né, mas áreas tipo Incaper, Sebrae, vários órgãos que dão um amparo bem bacana para quem está começando nesse ramo. Bia, olha, eu não tenho palavras para te agradecer pelo seu sim diante do convite, pela honra, porque acho que depois de você ter se formado também, a gente nunca conversou, assim, sobre a nossa, né, jornada como professor e aluno, então eu queria te agradecer, que é um orgulho, uma honra muito grande para mim ter feito parte, pelo menos durante um curto tempo, né, assim, não sei, você comentou, né, eu fui professor acho que os 3 anos, não foi? Não, então foram anos intensos aí, dessa sua jornada. Espero ter contribuído para alguma coisa e falar que eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ouvir todas essas narrativas suas de superação, todos os desafios, e da pessoa que você da pessoa que você se tornou diante de tantos obstáculos, vencedora, e assim, é cativante, é gasolina para, como professor, eu me empenhar cada vez mais para não atrapalhar a jornada dos meus alunos, dos futuros alunos, porque vocês vão longe, né? E você é a prova disso, de que essa vitória, essa conquista, ela é muito bonito de ver, é um orgulho, assim, imensurável. E aí queria, né, deixar para você também se despedir aí dos nossos ouvintes, fazer um merchan do Magia, os próximos planos, né, as coisas que você está envolvida. Esse episódio ele vai pro ar em maio. Eu sei que tá rolando uma parada aí que você acha que você é embaixadora de alguma coisa. Eu tô pegando por alto, assim, algumas coisas. Vai ser quando o evento? Final de abril. Então o episódio, quando ele for ao ar, já vai ter passado. Mas enfim, você pode falar aí do Magia, dos futuros planos do Magia e tal. E aí, obrigado. Obrigada, eu. Sem palavras, cara, você vê o reconhecimento, assim, de um professor que a gente se inspirava tanto, né? As aulas eram muito loucas, mas a gente adorava e sempre tirava alguma coisa. É muito legal mesmo. Tantas feiras que a gente fez, os eventos que a gente participou, você dá a oportunidade de levar o Magia, de sempre estar disposto a ajudar, a divulgar, querer colocar em tudo, sabe? Isso é surreal. É a melhor coisa que o IF proporcionou, tá? Eu fico muito feliz mesmo. Não só você, mas você em específico, né, pelo projeto, mas os outros professores também, tanto ajudando, dando dica, ajudando, comprando, falando, indicando, né, que já teve várias. Isso é surreal, gente. A gente fica feliz demais, que, meu professor, sabe? Isso é muito legal mesmo. Queria agradecer a todo mundo que ficou ouvindo aí minha história e já puxar lá. Vamos no Instagram, segue lá o @magia do bem com 2 M's no final. Mesmo que você não goste de planta, eu consigo fazer você gostar, vai lá. É muito legal, é contagiante, como você falou. E espero estar em mais projetos. Tamo aí, e é isso, muito obrigada. Pessoal, obrigado vocês aí que nos escutaram, nossos ouvintes. Deixem seus comentários, mandem suas perguntas, mandem suas sugestões, suas críticas. A gente tem bastante coisa lá no nosso @Cineclube Debates no Instagram. A gente tá com uma temporada bem movimentada, com várias novas linhas temáticas. E a gente também, né, pede a vocês que compartilhem, que divulguem também e que entrem em contato com a Bia, caso vocês queiram comprar, dar de presente, uma plantinha, alguma coisa assim. Ou também saber mais histórias desse bote aí que nunca virou. Quantas coisas, né? E aí, entre em contato com a Bia lá no Instagram. Tá bom, gente? É isso. Até a próxima. Você ouviu
o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.